Aleluia. Sente-se, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos nos detendo em pegar todas as riquezas do Evangelho de Mateus. Vamos fazer diferente do que nós fizemos aí nos últimos 4 anos, que nós tínhamos uma sequência e cada mês era um livro da Bíblia. Nós não vamos fazer mais isso. Nós recomeçamos cada livro da Bíblia, mas nós vamos extraindo. À medida que nós vamos encontrando riquezas, nós vamos nos detendo e pegando e comendo de todo. A Bíblia diz: se credes, comereis o melhor desta terra. Então nós estamos olhando para o livro de Mateus e dizendo: Senhor, nós vamos comer o melhor do livro de Mateus, pegar o melhor de Deus, amém? Abriu a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos dar uma passeadinha aí pelos livros de Mateus, tomando como base Mateus. Depois nós vamos um pouquinho para Marcos, vamos para Atos dos Apóstolos, depois vamos para Colossenses, voltamos para o livro de Mateus. E eu creio que Deus vai trazer coisas poderosas para a nossa vida. Maravilha? Está aí, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13. Eu quero aqui, enquanto você acha, eu quero falar hoje sobre 2 fundamentos que todos nós cristãos precisamos ter. 2 grandes fundamentos. Pastor, o senhor vai falar de novo algumas coisas que você vai ouvir e vai falar: mas de novo. O apóstolo Paulo diz: repito as mesmas coisas para segurança vossa. Eu era pequeno, irmãos, tinha coisas que meu pai vinha falar, eu falava: mas de novo, pai? E eu achava meu pai e minha mãe, Humberto, chatos. Eu falei: mas de novo, pai? Mas de novo, mãe? Enquanto criança, eu achava chatice. Mas quando eu cresci, eu descobri que não era chatice, era amor, preocupação e zelo. E é com este espírito que eu quero compartilhar com vocês, com este espírito de amor, de zelo, de preocupação, 2 grandes fundamentos que eu e você precisamos ter num dia hoje como de ceia, que nós precisamos ter claro entre nós. Primeiro fundamento, para quem está anotando, é o batismo. E vamos lá, Mateus capítulo 3, verso 13 diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser, o que está escrito aí? Para ser batizado por João. Olha para mim aqui. Jesus precisava ser batizado? Não precisava, Marisa. Não precisava ser batizado. Mas se ele não precisava ser batizado, por que ele foi se batizar? Tem coisa que Jesus fez sem precisar, mas ele fez para servir para mim e para você de modelo, de caminho. Olha, eu quero que você repita isso. Eu vou fazer para servir servir para você como modelo, como caminho que eu quero que você siga. E nisso aqui eu quero dar um pause, que existem muitas coisas que nós, Lúcia, não precisamos fazer, mas a gente tem que fazer. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão olhando para a gente, algumas pessoas estão observando a gente e precisam reproduzir, e elas vão reproduzir algumas coisas que nós fazemos. Os psicólogos dizem que a criança aprende o que ouve, mas reproduz o que ela vê o pai e a mãe fazendo. Então, como eu e você, está aqui um princípio pedagógico de Jesus. Eu vou fazer algo que eu não preciso, mas eu vou fazer porque eu quero que você reproduza e faça isso. O oposto também. Existem coisas que nós não fazemos e que poderia ser feito. Não há nada de mal, mas não fazemos. Por quê? Porque tem muita gente olhando, e que se elas fizerem,
não será bom para elas. Não será bom para elas. Poderá prejudicá-las. Tem coisas, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção. Cuidado, porque seus filhos estão olhando você. Seus funcionários, seus patrões, seus vizinhos. E é um princípio lá, Paulo entendeu muito bem isso, lá em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos guardar um pouquinho aqui de tempo, também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, onde Paulo diz assim: para mim, tudo é permitido, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém fazer. Lembra quando Paulo menciona isso 2 vezes no livro de Coríntios? Que ele diz assim, ó, eu posso fazer qualquer coisa, tudo me é permitido, mas eu não faço. Sabe por quê? Porque algumas coisas não me convém fazer. Porque vocês estão olhando para mim. Eu posso ter domínio sobre isso, mas você não. Você não. Então, por amor a você, eu não vou fazer. E não faça. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, como você age, porque as pessoas estão olhando para mim e para você. Vou repetir: cuidado com o que você faz, cuidado em como você fala, cuidado com os lugares que você vai. Ainda que não, para mim está tudo sob controle, para você, mas e seus filhos? E outras pessoas que não estão tão maduras ainda para você? Beleza? Vamos em frente. Eu queria ler outros textos. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Pode ler, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, eu quero saber o que Ele me orientou a fazer. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, eu quero saber o que Ele pediu para eu fazer. E o que Ele pediu para eu fazer, eu quero fazer também. Vamos lá para o Evangelho de Marcos. Vai um pouquinho mais para frente. Evangelho de Marcos. Vamos agora um outro escritor das Escrituras tratando o mesmo ponto. Evangelho de Marcos, capítulo 16, vamos ler o verso 15 e 16. Vamos lá. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que está escrito, irmãos. Basta crer? Não. Repita comigo: a Bíblia me ensina que não basta crer em Jesus. A Bíblia diz que eu preciso crer e também ser batizado. E com a junção do crer e do batismo, aí sim eu sou salvo. Irmãos, ai pastor, eu fui batizado quando pititico. Tudo bem? Não. Tudo bem não, esse batismo não serve. Ai pastor, magoei, porque eu fui batizado. Eu lembro, eu conheço meu padrinho, minha madrinha. Eu conheço, pastor, quando é pititico. Não, deixa eu dizer uma coisa. Você quando pequeno, você conseguiu crer no quê? Porque a gente precisa crer. Evangelho envolve crer. E nós vamos ver agora um próximo texto. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Que quando as pessoas ouviram, e a fé vem pelo ouvir a palavra, o crer vem pelo ouvir a palavra e ouvir o Evangelho. O problema, irmãos, é que a gente está ouvindo um monte de coisa que parece Evangelho, mas não é. Tem cara de Evangelho, mas não é. Tem cheiro de Evangelho, mas não é. Vocês entendem? Irmãos, eu não vim aqui para acusar ninguém. Eu vim aqui com coração de pai. Você que está na sua casa.
A Bíblia diz que o conhecimento liberta a gente. Quando eu era pequeno, eu não pude crer, porque eu era criança. Ah, pastor, mas eu fui batizado. Ninguém pode tomar uma decisão tão importante por mim, porque nós estamos falando de uma decisão que vai alterar o destino da nossa eternidade. Por mais que meu pai me ame, por mais que meu tio me ame, por mais que eu tenha alguém na minha família que se importe comigo, existem coisas que eu tenho que decidir sozinho. Sou eu quem decido. Eu tomei uma decisão. Está claro isso, irmãos? Por que nós não temos como aceitar o batismo ainda de criança? Porque alguém tomou uma decisão por você. Mas isto não pode, porque o batismo é uma decisão que você, tendo crido, decidiu. Olha a sequência agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 e 38. Pode ler. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Espera aí só um pouquinho aqui. Quando eles ouviram o evangelho, o coração deles ficou como, irmãos? O que está escrito aí? Quero ouvir vocês. O coração deles, quando ouviu o evangelho, ficou como, irmãos? Ficou explodindo de alegria? Ficou explodindo de alegria? Ficou todo estonteante? Não. Como é que eles ficaram? Aflitos, agonizantes. Misericórdia. O que nós estamos ouvindo? Volta o texto de novo do início. Presta atenção aí, verso 37 e 38. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Repita comigo assim: o evangelho confronta o homem, leva o homem a uma crise interior. Irmãos, com todo respeito, e eu falo isso com profundo temor e tremor, tem rádio, irmãos, evangélica que eu não consigo assistir, que eu não consigo ouvir, e abrindo aqui meu coração, me dá ânsia de vômito, porque tem tudo menos o evangelho, porque fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Irmão, você pode ser um ateu ou uma toa. Se eu falar que o evangelho dá a você uma casa nova, quem não quer uma casa nova? Quem não quer um carro importado? Quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer ser promovido? Quem não quer que o marido volte, que a esposa volte? Mas eu quero chamar a sua atenção que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. O evangelho pode fazer isso como consequência de algo que a primeira coisa que o evangelho produz em nós é reconhecer que eu estou distante de Deus, lambuzado no pecado, escravo no pecado, e eu preciso de Deus. Tem uma música antiga que dizia: eu quero é Deus. Mas às vezes, irmãos, o evangelho que a gente ouve, a gente canta assim: eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero. Não, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar saúde, Deus pode te dar promoção, mas a primeira coisa que Deus quer dar a mim e a você é Deus. É Deus. Nós não estamos ouvindo, Humberto, um evangelho que agrada o homem, um evangelho que os teólogos chamam de antropocêntrico, onde o homem e as suas vontades são o centro. Só que Jesus precisa ser o centro.
um evangelho que promove a terra. Só que o evangelho não promove a terra, o evangelho promove o céu, irmãos. E eu já disse isso e vou continuar repetindo. Deus pode fazer e quer fazer coisas maravilhosas aqui na terra, mas Deus quer te preparar para aquilo que vai acontecer depois da terra. Eu saí com alguns essa semana e eu me lembrava de quando eu era garotinho e eu olhava as pessoas assim com 50 anos, eu falava assim: olha lá o tiozinho, quantos anos ele tem? Tem 50. Nossa, quantos anos ele fez? Meio século. Irmãos, eu faço parte desse time agora. Só que na minha cabeça, ainda, só a cabeça, irmãos, infelizmente, a cabeça é como se eu tivesse 16 aninhos. E eu olho no espelho e falo assim: agora o tiozinho sou eu. O tempo voou, irmãos. O tempo passou e vai passar cada dia mais rápido. Eu pensei que nós não aguentaríamos 15 dias de pandemia. Nós já passamos de 1 ano de pandemia. Voou. Com dor, com sofrimento, com angústia, mas o ano está passando. Irmãos, eu tenho um temor e eu um dia vou dar conta de tudo aquilo que eu falei aqui. E não adianta eu ensinar você a ganhar uma casa, a ganhar um carro, a motivar você a alcançar mais coisas, sem primeiro você encontrar Deus. Arrependimento de você olhar no espelho e falar assim: eu sou um verdadeiro monstro, escravo de mim mesmo. Meu casamento não está bem, não é por causa dela, a culpa é minha. A culpa não é dele, a culpa é minha. A culpa é minha. Quando o evangelho realmente encontra a gente encontra o nosso verdadeiro estado. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Lembra de um cantiquinho antigo que dizia: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Irmãos, a gente vive na época do restitui, quero de volta o que é meu. Não, eu não sei qual foi o contexto que este homem compôs esta música, mas tem muita gente utilizando do eu quero, eu mereço, eu quero. Irmãos, quando a gente entende a graça, eu não mereço, Ele me dá, porque Ele me tornou digno. Não é por causa de mim, é por causa dEle. Quando a gente vai para o batismo, irmão, quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente quer fazer o que Ele orientou a fazer. E a primeira coisa, quando a gente tem uma experiência com Jesus, nós queremos descer as águas do batismo, porque eu quero confessar publicamente que eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Vamos lá para um outro texto que vai tratar isso com mais clareza. Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13, vamos ler juntos? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Eu estou perdoado, sarado.
Irmãos, eu falo isso com profundo temor e tremor. Existem pastores que não conheceram o evangelho do arrependimento. Eles conheceram o evangelho do tudo posso. Eles conheceram o evangelho da teologia da prosperidade. Eles conheceram o evangelho do triunfalismo. Agora é só vitória, agora é só vitória. Insisto novamente, não sei qual é o contexto que a pessoa compôs isso, mas o que é vitória para nós? Muitas vezes, irmãos, quanto mais nós estamos perdendo aos olhos dos homens, mas estamos ganhando diante de Deus. Aquilo que os homens chamam de derrota, para nós é vitória. E tem muita gente que aquilo que é vitória se transformou em derrota. Eu me lembro, irmãos, eu era garoto, há muitos anos atrás, que eu ouvi uma reportagem dizendo a respeito daquele corredor de Fórmula 1, Schumacher, dizendo, quando ele estava no auge, que aquele homem precisaria de 30 vidas para gastar tudo o que ele já tinha em dinheiro. Pá! Tem ainda o dinheiro e não dá para resolver nada, porque tendo tudo deste mundo, sem o dono deste mundo, não serve para nada. Mas quando eu encontro Jesus, quando eu encontro o verdadeiro evangelho, eu posso dizer: eu sei que um dia eu verei a face do meu rei, e lá no céu estarei, e neste dia uma coroa eu receberei, e lá no céu habitarei. Só que tem um detalhe, irmãos. Isto exige fé, não é desejo de ganhar. Isto exige verdadeiro evangelho. Um evangelho que aponta só para casa, só para carro. Não é evangelho, irmãos, porque o evangelho aponta para aqui dentro e aponta para aquilo que exige fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que o céu existe, e um dia eu vou morar no céu. Isto é evangelho, onde eu ando não por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. O evangelho produz fé em nós. Fé para o quê, irmãos? Fé porque Deus continuará cuidando de mim nesta vida, e mais do que nessa vida, quando ela passar, a face, hoje eu estou saudoso, só hoje, né? Tem um cantiquinho na harpa que dizia: a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, nas mansões douradas hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Vamos aplaudir a Ele. Glória! Glória! Pastor, com esse tipo de evangelho a igreja pode ficar vazia. O que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia? O que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que tem tudo menos o verdadeiro evangelho? E insisto, irmãos, existem pastores que se formaram em seminários teológicos, que têm tudo menos o secreto do quarto, que a gente entra no quarto, fecha a porta. Irmãos, estou batendo nesta tecla de novo. Eu sou, nós pastores, você pastor que está aí na sua casa, nós somos aquilo que nós fazemos quando ninguém da igreja está nos vendo. Nós somos
aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. Significa ser santo, perfeito? Não. Impecável? Não. Mas com o coração arrependido, que quando a gente peca, eu elevo os meus olhos para os montes, e de lá me vem o socorro, que se confessar os meus pecados, Ele é fiel e me perdoa, e me limpa, e me sara. Olha que texto poderoso. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 32. Irmãos, isso aqui agora é poderoso demais. Evangelho Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33. Vamos ler aí. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa poderosa. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus? Irmãos, sabe que Deus espera de mim e de você? Ele não quer o crente 007. Quem sabe que você é evangélico? Ninguém. Nem sua esposa sabe, nem seu marido sabe. Mas você, irmãos, para com esse negócio do evangélico 007, o James Bond. Não, irmãos. Eu quero cantar para todo mundo. Eu quero que todo mundo saiba que agora não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero confessar diante dos homens. Tem um outro cantiquinho que o Miranda cantava para mim dormir. Lembra, Miranda? Na presença dos deuses a ti cantarei. Tá feio aqui, irmãos, tá feio. Canta aí na sua casa que o negócio aqui tá feio. Mas eu lembro de um irmão que falou assim: ai, deuses não, só tem um Deus, porque na presença dos deuses está errado. Não, irmão, sabe por quê? É porque para muita gente, Deus é o trabalho, Deus é o gerente, Deus é a esposa, Deus é o marido, Deus é o amigo. Se eu falar para ele que eu sou crente, se eu falar para ele que agora eu sou evangélico, ele vai deixar, ele não vai querer sair comigo, eu vou perder o emprego, eu perco tudo. Tudo. Entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Na presença dos deuses. Vou falar para o meu chefe, eu vou falar para o meu vizinho, eu vou falar para o meu pai, eu vou falar para minha mãe. Como disse Pedro: como deixarei, como me calarei e não falarei das maravilhas do meu Deus? Irmãos, se realmente nós tivemos uma experiência, por que o batismo ele tem que ser na frente de um monte de gente? Porque o batismo precisa ser uma confissão pública, Sandra, dizendo assim: agora quem manda em mim é o Senhor. Eu cuidei muitos anos da minha vida, mas agora eu tenho um Deus que cuida de mim, e eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais da vontade dEle. Eu tenho muita coisa que precisa ser melhorada, mas eu quero conhecê-lo mais e mais. Eu quero mais dele na minha vida, eu quero mais dele na minha casa. Eu quero Deus. Isto é o batismo, irmãos. É quando eu diante de todo mundo, eu desço, eu dizendo, quando eu mergulho nas águas, eu estou dizendo que eu morri para mim mesmo. Eu morri para as minhas ambições, eu morri para a minha vontade. Antes, eu idolatrava o dinheiro, eu idolatrava o recurso, eu idolatrava a posição, eu idolatrava o cargo, eu idolatrava o carro, eu idolatrava as minhas vontades. Mas agora, eu só tenho um ídolo, que se chama o Senhor Jesus. Ele que me amou e se entregou por mim, e um dia eu o verei. O meu nome, quando eu desço as águas do batismo, a Bíblia nos ensina que o nosso nome é escrito no livro da vida, e que um dia este livro será aberto, e o meu nome está escrito, não com tinta Bic, não com tinta, o que tem mais aí? Faber-Castell? Ainda tem? Então tá bom. Mas o meu nome está escrito
com o sangue do Cordeiro. A tinta é o sangue, meu nome está lá, eu estou guardado e protegido por Ele, e nenhuma praga, nenhum mal. Pastor, mas isso significa que eu não vou ter? Não, irmãos, Deus pode usar o Covid, Deus pode usar o carro, Deus pode usar o helicóptero, Deus pode usar qualquer coisa para chegar para mim e dizer assim: ó, acabou, agora vem e desfruta daquilo que eu preparei para você para toda a eternidade. Eita Deus maravilhoso, isto é evangelho, irmãos. O evangelho que é pregado fora dos púlpitos, fora da igreja, porque nós somos igreja fora da igreja. Porque a igreja não é o prédio, ainda que a gente melhore, a gente procure dar o melhor conforto, mas a igreja, irmãos, eu insisto, tantos pastores eu respeito, chamando isso daqui de altar. Eu vou subir no altar, isso daqui só é altar, irmãos, porque eu estou aqui. E não é por causa de mim, mas é por causa daquele que habita dentro de mim. O altar era no Antigo Testamento, havia lá o altar onde se oferecia sacrifícios ao Senhor. Agora, irmãos, o sacrifício sou eu sou sacrificado. Quando eu acordo pela manhã, eu entro no meu quarto, eu dobro os joelhos na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, em qualquer lugar, eu dobro meus joelhos e ali o meu coração se torna o altar, ali o fogo cai, a presença de Deus vem e Deus é adorado. Isto daqui não passa de um palco, mas quando eu ou você, não sou eu não, irmãos, mas é você. Quando você coloca os pés aqui se tornou altar, não por causa deste lugar, mas por causa daquilo que habita dentro de você. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória! Glória! Tem muita coisa que a gente fala mais por tradição do que por convicção. Vamos subir no altar. Venha para o altar. Não, irmãos, para com isso. O altar, quando você pela manhã, seu marido chegou bêbado, sua esposa fez algo que entristeceu você, seu filho pisou na bola, bebeu, gritou com você, você deixa o pecado dele de lado, prepara um pãozinho com ovos mexidos, um cafezinho ou um suco de laranja e leva na cama e diz para ele: isto daqui é para a pessoa mais importante que Deus colocou na minha vida, você. Quando você faz isto, o altar está em chamas e Deus está sendo adorado. Aqui é um complemento do que começou na nossa casa. Quando aquele cara dá uma fechada em você no trânsito, a vontade que você tem é de xingar ele de corintiano, xingar ele de palmeirense, é humilhar alguém. Nunca xingue alguém de corintiano e nem palmeirense, é uma ofensa. Ele pode sair do carro e querer bater em você. Estou brincando, viu, irmãos? Mas assim, né? É bom evitar. Estou dando a dica. Mas irmãos, o cara deu uma fechada em você. A vontade que você tem é de gritar alguma coisa que você sabe o que é. Mas ao invés disso, sabe o que você grita? Glória a Deus. Porque você matou a sua vontade. A vontade estava lá, mas agora você não é escravo da sua vontade, você é escravo da vontade dele. A sua vontade era mandar aquele cara lá para Itaquera, mas você não faz isso. Você manda ele para o Morumbi. Estou brincando, irmãos. Você chega e você exalta o Senhor no meio do nervosismo, da crise. A Ele a honra, a glória
Isto é evangelho. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória! Glória! Irmãos, evangelho que não promove crise na gente, que não gera em nós atitude de mudança, é tudo menos evangelho. Insisto, gostaria de ouvir alguns programas de rádio, não consigo, Miranda, dá nojo, dá ânsia, porque é tudo você pode, vai conseguir, vai dar certo, ele vai voltar, ela vai voltar, ele volta, mas se você não mudou, ele vai embora de novo. Ela volta, mas se você não mudou, ele vai embora de novo. Irmãos, evangelho mata a gente e ressuscita Jesus dentro da gente. Eita Deus! Segundo fundamento, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 17, a partir do 27, do 17, desculpa, Evangelho de Mateus, calma, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17, vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus. Dá uma paradinha aqui, ó. Dá só ao que eu não mencionei no primeiro culto e Deus trouxe aqui para o meu coração. Jesus disse: o meu tempo está... O meu tempo está... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo eu e você temos ainda para viver? Quanto tempo? Eu sei de uma coisa: eu e você hoje temos um dia a menos. Acabou. Uma manhã a menos. Acabou. Deixa eu dizer uma coisa. Viva com a consciência, ele é o modelo, de que o nosso tempo está próximo, Júnior. Viva com intensidade. Deixa eu falar uma coisinha aqui importante. Nós vamos gravar uma devocional só a respeito disso, mas deixa eu abrir aqui um parênteses. Você sabe a diferença entre o que separa o remédio do veneno? Muitas vezes, o que separa o remédio do veneno sabe o que? Dosagem. Era remédio, exagerou, virou veneno. Vocês estão me entendendo? Você em casa está entendendo? Era remédio, exagerou, ou deu menos, tinha que ter feito mais. Lembra quando o profeta chega para o rei e lança a flecha? Ele não lançou tudo, virou veneno para ele. Era para ele ter destruído tudo, não destruiu, porque ele fez menos do que era para ser feito. Irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado em como é que nós estamos lidando com o nosso tempo. Como é que nós estamos lidando com o nosso dinheiro, com o nosso casamento, com os nossos filhos? Como é que nós estamos lidando com a vida que nós temos? Porque tem coisa, irmãos, que era para o nosso bem, mas nós estamos exagerando em algumas coisas, ou então fazendo pouco, e Deus esperava mais. Era para ser remédio, mas você está fazendo tão pouco, e por causa do pouco, virou veneno. Irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado. Tem gente, irmãos, que o dinheiro que poderia ser bênção, virou veneno, porque ele não está sabendo lidar com o dinheiro dele. Era para ser bênção, era para ser remédio para ele, era para ser remédio para a casa dele, para a família dele, mas ao invés de remédio, virou doença, virou veneno, porque está exagerando no tempo. Tem gente, irmãos,
que o marido era para ser remédio, o marido virou doença. Sabe por quê? Agora o marido virou ídolo, a esposa virou ídolo, os filhos viraram ídolo, o emprego virou ídolo, o carro, a casa de praia, a saúde. Tem gente que idolatra tanto e que não lida com sabedoria a saúde que recebeu de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o Espírito Santo traga clareza para o meu e para o seu coração. Clareza para o meu e para o seu coração. Quanto tempo temos, não sabemos, mas o tempo que temos, precisamos lidar com sabedoria, com inteligência, com moderação. Não deixe de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Tem gente, elogio em excesso, vira puxa-saco, vira lambição. Era honra, só que agora virou idolatria. A exortação, o chamar a atenção, era para ser algo bom, mas você só chama atenção, você nunca elogia. Aquilo que era para ser bom ficou ruim, porque você só vê aquilo que está dando errado. Vocês estão entendendo? Cuidado, para que alguns remédios que Deus colocou na nossa mão, ao invés de remédio, acabem virando veneno. Mas olha que coisa maravilhosa, ainda que tenha vindo como veneno, Deus nos deu sabedoria, e aquilo que era para matar, Deus nos deu sabedoria e transformou o veneno em remédio. Glória! Tem gente, irmãos, que não casou com uma mulher, casou com uma cobra venenosa. Mas Deus deu a você tanta sabedoria, que aquela mulher se transformou num remédio de Deus para tratar você. Olha que coisa poderosa. Vamos lá, sequência do texto. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Dá uma paradinha aqui, um outro parênteses aqui, chamando a minha e a sua atenção. Cuidado, irmãos. Judas estava comendo à mesa junto com Jesus, mas não significa que estar com os evangélicos, de estar com os cristãos, te torna um cristão. Você pode ser um Judas, que tem cara, mas não é. Parece convertido, mas não é. Parece que creu, mas nunca creu. Parece que é fiel, mas nunca foi fiel. Pastor, irmãos, eu tive aula com um professor, ele estava com 94 anos, Enéas Tonini, e ele disse para mim uma frase que eu nunca esqueci: o fim de um homem, André, vai mostrar aquilo que aquele homem sempre foi. Vou repetir, frases de Enéas Tonini. O final de um homem vai mostrar aquilo que ele sempre foi. Como eu e você precisamos tomar cuidado. As pessoas podem achar que nós somos, mas Deus sabe quem realmente nós somos. Senhor, aí volta lá para a oração do salmista: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, arranca de mim. Que Deus me livre. Todo grupo, repita comigo assim: todo grupo tem potencial de ter entre eles um Judas. Isto significa, quero ouvir, isto significa que neste momento, entre nós, dá uma olhadinha para o grupo, tem Judas aqui.
Pergunta para o seu irmão: é você? Você é o Judas? Você é a Judas? Aí talvez você responda igual Judas: eu não. Ele também respondeu igualzinho a você. Eu quero saber se você, mesmo dizendo eu não, pastor, eu não. Diga para o seu irmão: deixa de ser Judas, você é o cara de pau. Hein? Irmãos, olha, Senhor, olha para mim, olha aqui dentro e trata de mim. Sequência. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Isto é o meu? Quero ouvir de vocês: isto é o meu? Vamos lá, sequência. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança. Isso está escrito, isto representa, ou está escrito que isto é o sangue da aliança? Isto é o sangue da aliança. Vamos lá. Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus está apontando de novo para algo que vai acontecer lá na frente. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Olha que coisa poderosa. Então, o primeiro fundamento era o batismo. Segundo fundamento, a ceia, que se mistura com a Páscoa, tá bom? Mas volta aqui na questão aí do remédio e veneno. A Bíblia não está dizendo que representa o corpo, não. A Bíblia está dizendo que é o corpo. Não precisamos entrar na questão da transubstanciação. O que é isso, pastor? Existem muitos que ainda fazem isso, que quando acaba a ceia, pega o pão e enterra. Não podemos comer isso daqui, porque isso aqui é o corpo de Cristo. Então enterra. Pega o cálice e enterra também o cálice, porque é o sangue do Cordeiro. Não pode? Não, isto é um exagero. Entretanto, tem um outro exagero perigoso, que aí a pessoa vem e pega do pão e dá para uma criança, ou qualquer um pode tomar. Não. Eu era pititico e meu pai trazia para mim um pão que não era consagrado e levava também uma jarrinha de suco de uva para mim. Então, na hora que estava todo mundo tomando a ceia, eu comia do pãozinho que meu pai tinha levado, que minha mãe tinha levado, e tomava do suco, porque eu era uma criança muito zoião, entendeu? Eu ia querer, eu quero comer também, eu quero beber também. Tem pai e mãe que é firme. Não chegou o momento. No tempo certo você vai tomar, no tempo certo você vai comer. Maravilha, cada um lida com seu filho da forma como você está acostumada e habituada a educar o seu filho. O que a gente não pode é sair de um extremo e ir para um outro, de pegar um pão no momento da ceia e você dividir com seu filho, porque ele está fazendo algo que ele não tem consciência. Estão me entendendo? Então, nós precisamos entender. Por quê? Porque a ceia, irmãos, envolve examine-se o homem a si mesmo. Não é examinar se você cometeu algum pecado. Para de meninice. Nós cometemos erros ainda, como acidente no meio do percurso, mas o sangue fala de perdão. Agora, não estou preparado para tomar ceia hoje. Não, isso é fruto de imaturidade, de entendimento do que é cristianismo. Porque quando eu confessei Jesus como o Senhor da minha vida, quando eu desci as águas do batismo e confessei minha fé publicamente, eu estou declarando que eu faço parte agora da igreja do Senhor Jesus, e que se Ele vier, eu subirei para estar com Ele para toda a eternidade.
Então não tem essa coisa de eu não estou preparado para a ceia hoje. Você pode ter brigado com o cachorro, brigado com o pai, brigado com a mãe, mas se você pediu perdão e se arrependeu, acabou, filho. Você trate de tomar a ceia, porque é um mandamento, é um fundamento da igreja, que começou lá com a Páscoa, saída do Egito para a terra prometida. O Egito apontava para o mundo. Eu estava no mundo, escravo de mim mesmo, era escravo do Egito, o povo hebreu, representava lá, a Páscoa apontava para a ceia. Eu era escravo de mim mesmo, do pecado. Agora eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu sou cidadão dos céus agora. Agora não tem essa coisa de eu não estou preparado ou não. Depois que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, a ceia fala de quem você é, não é o que você fez, é o que Ele fez. Você está entendendo? A ceia não aponta para aquilo que você fez, a ceia aponta para aquilo que Ele fez. E esse é o segundo fundamento, que mistura ceia com Páscoa, aonde eu fui liberto. Agora, irmãos, Deus vem, se manifesta no meio do povo e tira ele da escravidão e manifesta a sua presença. Olha que coisa poderosa. A banda suba aqui, irmãos. Pastor, eu vim aqui hoje só para ouvir isso, coisa que eu já ouvi tantas vezes. Irmãos, tem coisa que a gente precisa passar a eternidade. Tem um cantiquinho antigo que dizia assim: cicatrizes que provam. Nós vamos passar a eternidade vendo nas mãos dele que um dia ele sofreu para que nós estivéssemos lá. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Eu sou livre para o quê, irmãos? Eu sou livre, eu não sou mais escravo do sistema deste mundo. Está todo mundo morrendo de medo. Irmãos, tem gente morrendo dentro de casa, porque não está morrendo do Covid, está morrendo por causa do medo, da depressão, da fobia, do desespero, do o que vou fazer, e agora, e como, e depois. Irmãos, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Irmãs, eu e você fomos livres. Nós vamos comer do pão. Irmãos, quando a gente come do pão, ouça aqui, eu não sei o que você precisa na sua vida financeira, eu não sei o que você precisa na sua vida física, na sua vida sentimental, não sei o que você precisa. Eu sei de uma coisa, a Bíblia conta de uma mulher que ela estava há anos escrava de uma enfermidade, e ela disse o seguinte: se eu apenas tocar no mestre, eu serei curada daquilo que me escraviza há tantos anos. Irmãos, aí ela toca. Aí o povo chega e fala assim, Jesus chega e diz assim: alguém me tocou. Aí o povo fica assim, pirou, Jesus pirou. Senhor, como alguém te tocou? Uma multidão te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou de forma diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você vamos participar da ceia. Tem gente, Lincoln, que vai participar da ceia. Tem gente que vai participar da ceia. Isso daqui não representa o corpo. Isto daqui é o corpo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu e você decidimos como é que nós vamos participar da ceia hoje.
Eu sei de uma coisa: uma mulher viu o que todo mundo estava fazendo. Ela disse: eu vou fazer a mesma coisa, de forma diferente. Eu vou tocar, mas eu creio que aquilo que eu tanto preciso, aquilo que a minha casa, aquilo que a minha família, como aquele pai que foi atrás de Jesus por causa da filha, aquela mãe que correu atrás do profeta dizendo: meu filho morreu. Irmãos, a ceia é algo tão poderoso no mundo espiritual. Não faça do espiritual algo natural. O espiritual precisa ser, Davi, algo sobrenatural. Você está pronto para tomar a ceia? Pegou seu cálice? Pegou aí? Pegou? Né? Tem um cantiquinho antigo que diz assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Irmãos, eu oro pela madrugada há mais de 30 anos, e Deus sabe do que eu estou falando. A cada dia eu dobro o meu joelho dizendo: Senhor, eu quero algo, me deixa fazer isso de forma comum. E às vezes eu sinto, sabe, que Deus fez algo, mas a maioria das vezes eu não sinto. Mas aí, sabe, Everton, o que eu digo? Senhor, eu não nasci para sentir. Eu sei que o levantar da minha cama, que meu corpo dizia: dorme mais um pouco, dorme mais um pouco. Eu disse para o meu corpo: eu não sou escravo de você, eu sou escravo dele. Eu quero mais, eu quero mais. Não como pão, como o corpo. Não beba o suco, beba do cálice da nova aliança.